Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, por gentileza, aproveitando que vocês estão de pés, tome o exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, abrindo-a por gentileza. No texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante. Enquanto vocês desfolham a Bíblia, externar minha gratidão por poder estar com os irmãos aqui no 43º ano de existência da mocidade aqui do Jardim das Oliveiras. Deus abençoe pastor Marcos com toda a sua diretoria por me dar a oportunidade de estar aqui. A pessoa de nosso pastor José Eduardo. Muito obrigado, pastor, por me recepcionar, me receber aqui sobre esse altar. A todos os obreiros desta casa, pastores, obreiros, presbíteros, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe nosso irmão Celso, obrigado, Celso. Celso sempre que pode estar próximo e mandou mensagem a pedido do pastor Marcos. Eu estava no interior já, lá perto de Taquaritinga. Eu vim hoje de lá para cá. Apesar de ser muito cansativo por conta do calor, nada pode nos atrapalhar de adorar a Deus. Mesmo cansaço. Marcos capítulo de número 4, verso 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Tome seu assento glorificando a Deus, queridos. Antes de eu expressar o texto, eu li no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, mas o episódio é o mesmo. É a visão, ou quem escreveu, que só diferencia. Eu li Marcos porque Marcos é um pouco mais minucioso em alguns detalhes, por conta que quem narrou a Marcos foi o apóstolo Pedro. E Pedro é uma das testemunhas mais próximas de Jesus, pois este é um discípulo que evidenciou coisas que outros não evidenciaram, como, por exemplo, a própria transfiguração no monte. Pedro é um dos 3 que viu coisas que, por exemplo, Marcos mesmo nem imaginava
que chegaria a ter conhecimento dessas coisas. Mas antes de eu expressar o texto, no término do culto, depois de ministrar a palavra de Deus, não há por que falar sobre outro assunto a não ser glorificar o Senhor por sua palavra. Queridos irmãos, eu conheço o nosso ministério muito bem, e já tem um tempo que eu sofri um grave problema, pastor José Eduardo, de uma cirurgia muito bem feita, mas a médica falhou 1 ano após na sua percepção de continuar com o tratamento dos meus olhos. Se alguém nunca ouviu falar, vai ouvir hoje. Eu uso um par de lentes chamado lentes esclerais. Se eu não usar, eu não enxergo um palmo diante do meu nariz. Eu tenho uma enfermidade chamada ceratocone. A córnea, ela é arredondada, a minha é cônica. Por conta dessa cirurgia, por nome refrativa, que por muitas vezes uma doutora pediu que eu fizesse. Fazendo, ela não me acompanhou da forma devida e não fez todos os exames. Passou o processo médica. Eu não processo cristãos. Paulo disse que isso não é bom. Eu não processo crentes, ok? Eu não vou levar um irmão diante do juízo do iníquo. Crente que processa crente não é crente. Porque se a Bíblia manda dizer faz uma coisa, você faz outra, então está errado. A não ser que esse tal se diga crente, não é crente, né, pastor? Mas vamos lá. Mas se eu convivo com a pessoa, conheço o testemunho dela, é bom não fazer. Enfim, meus irmãos, só o par de lentes, tem lentes de 4, 5 mil reais, sim, 6, 8. A minha não, o par que eu uso hoje custa 48 mil reais. Veio da Alemanha. Uma das pessoas que me ajudou muito, e isso aconteceu comigo no meio da pandemia, no ano de 2021, foi de saudosa memória um grande amigo e uma pessoa que me faz muito falta, chama Bispo Daniel Malafaia, e o Bispo Abner de Cássio Ferreira, todos pastores do Ministério de Madureira. Apesar de ser do nosso Ministério do Belém, o pastor Wellington Júnior e o próprio pastor Paulo, pastor desse setor, me conhecer desde que eu tenho 14 anos de idade. Hoje eu tenho 44. Eles me conhecem desde que eu tenho 14 anos de idade. Hoje eu tenho 44. Lá desde o setor 17, Parque São Lucas. Eu nasci praticamente ali no Parque São Lucas. Quando eu não era crente, eu pichei muito o muro daquela igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vinha, irmãos, eu tive que parar pelo menos umas 5 vezes para fazer a asepsia da lente, pingar muito esse colírio aqui que só vem 10 ml, e quando eu acho barato é R$98, só dura 1 semana, e o que eu uso noturnamente é 298. Se eu não usar, eu não enxergo. Eles vão colocar 2 anéis na minha vista, 2 anéis. Quantos anéis? Cada cirurgia custa 28 mil. O plano não vai cobrir. Eu já briguei 5 vezes juridicamente, mas como é uma doença já prevista, por mais que eu não soubesse, não tem culpa nem eu, nem o plano. Então, não adianta, tem que pagar. Não tem problema não. Se eu não tiver dinheiro, Jesus paga. Jesus paga, irmão. Deixa eu dizer para vocês, então, eu encerro aqui. Eu trouxe uma das 14 obras que eu já escrevi, chamado Enigma de Abraão. Eu acho que o senhor tem uma, não tem? O senhor já leu? É ruim? O Enigma de Abraão, você nunca vai ouvir ninguém dizer sobre Abraão como eu digo nesse livro. Nunca, nunca, nunca.
Tem pessoas que falam que Abraão é pai da fé, mas não sabem por que ele é pai da fé. Tem pessoas que dizem que Abraão fez circuncisão, mas não sabem por que ele teve que circuncidar. Tem pessoas que dizem que Abraão entregou Isaac e não sabem por que Deus pediu Isaac. Ah, porque ele amava mais. Não, não é porque ele amava mais Isaac do que a Deus. Tem outra coisa muito maior por trás disso. Pessoas que falam que Deus mudou o nome de Abraão, mas por que Deus tinha que mudar o nome? Se Deus muda pessoas. Deus mudou você e não mudou teu nome. Então por que ele tem que mudar o nome? Então, é uma prática de vida. O título do livro é Enigma de Abraão, o que um relacionamento com Deus pode fazer pela sua vida. Deus não vai te dar nada porque você ora ou porque você pede. Muitas das coisas que vêm à sua vida vão vir porque você se relaciona com Deus. E quando você aprender a se relacionar com Deus, você não vai mais precisar pedir. Quando você menos esperar, já vai estar na sua mão. Está aqui, é seu, toma. Por exemplo, pessoas que são casadas aqui, casais, casados. Seu marido não chega do trabalho e quando o seu relacionamento é profinco, no relacionamento, por exemplo, comigo acontece assim. Muitas das vezes você pode se escandalizar, eu chego em casa cansado, às vezes eu viajo daqui, hoje eu não vou embora, mas muitas das vezes eu acabo de pregar aqui em São Paulo, eu quero ir embora, eu tenho casa aqui, pastor. Meu pai mora aqui em São Miguel, eu tenho casa ali no Parque São Lucas, mas muitas vezes eu quero ir embora para o Rio, porque meus filhos estão ali, minha esposa fica muito ali, e eu vou para minha casa em Nova Iguaçu. Quando eu acabo de pregar, eu vou embora, pego o carro e vou embora. Nunca tive problema. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É raro às vezes que eu não chego em casa, sento no sofá de casa para dar aquela aliviada, ligo a televisão, eu nem assisto, só para fazer barulho. Às vezes eu estou pensando, orando, minha esposa sai lá do quarto, senta no chão, tira meu sapato, faz massagem no meu pé e diz assim, bora deitar, meu filho. Eu pedi para ela fazer isso? Por que ela faz? Relacionamento. Um relacionamento é muito profinco. Quando o relacionamento é refinado, você não precisa obrigar que a pessoa te ame. Você não vai implorar pela amizade de ninguém. As pessoas terão prazer em estar perto de você. Assim é com Deus. Assim é com Deus. Deus não tem prazer em te ver sofrer. Por que Ele não me dá o que eu preciso? Porque às vezes você nem sabe o que você precisa. Mas quando você se relacionar com Deus, você vai saber. Você vai aprender a ser feliz mesmo não tendo tudo aquilo que você achava que poderia te fazer feliz. Felicidade não vem das coisas, mas isso eu deixo para outro dia. Olha só, eu trouxe 50 exemplares só. Se você adquirir esses 50 exemplares, você vai me ajudar muito. Meu filho, com uma piedade de mim, pastor José Eduardo, eu montei um computador para o meu filho anos atrás. É óbvio que ele hoje já trabalha, já tem outros, mas eu montei um computador para ele que, se hoje você for montar, você vai gastar 15 mil. Para que ele estudasse. Eu tenho 2 filhos que estudam TI. Estudam não, um já é formado e o outro ainda está estudando. Falei, pai, está vendo esse computador aqui? Faz tudo. Toma. Vai nas igrejas e faz uma rifa e sorteia para ajudar o senhor a operar à vista. Falei, não, rapaz, esse computador é seu. Falei, então, pai, se eu não posso dar nada de mim para Deus através do senhor, será que a minha alma é dele? Eu disse, por que você diz isso? Ele falou assim, porque um domingo o senhor ensinou aqui de manhã, no café da manhã, que a roupa não é maior que o corpo é maior que a roupa. E o alimento não é maior que a alma é maior que o alimento. Vós, sendo homens maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, não vos dará coisas boas. Então, se a minha alma é maior que tudo que está fora dela, se o que está fora é menor e eu não posso dar para Deus, será que a alma que é maior é dele? Se o menor eu não entrego para Deus, como é que o maior é dele? Vou repetir, se o menor não é de Deus, como é que o maior é dele? Você entende isso? Então, pastor, eu não posso comprar o livro. Você me procura ali, adquire um número da rifa que está sobre os... Não é jogo, é sorteio. Não é jogo. Não diga que eu falei uma coisa que eu não falei. Adquire, meus filhos vão te colocar no grupo, tudo por conta deles. Meus filhos fazem de tudo por mim. Tudo. O maior disse assim, o senhor não precisa mais pregar. Por quê? Porque eu vou sustentar o senhor em casa. Eu falei, não. Você vai sustentar com sua família quando você casar. Guarda seu dinheiro para você casar bem.
Que eu estou vendo os casais aqui dizendo que vão casar, irmão. Eu estava ali rindo. Pá, o rapaz ali, como é que ele chama? O primeiro que veio aqui? Rian? Ian. O Ian falando, eu sou pós-graduado. Rapaz, eu casei, eu não era pós-graduado. E eu tô, não que não deveria ser. Que esse meu filho mais velho, que disse que é para mim parar de trabalhar, quando ele disse que estava apaixonado, ficou uma semana sem ir para o colégio, eu fui lá, dei uns tapas na cara dele, você não pode se apaixonar. Por quê, pai? Porque você não tem nada para oferecer para ninguém. Quem não tem nada para oferecer, qualquer coisa que perde, parece perder o mundo. Perder o lixo, está achando que perdeu a maior riqueza do mundo. Não. Agora, quando você tiver o que oferecer, você não vai mais chorar assim. Você vai ter poder de escolher. Hoje ele tem 25 anos, pergunta, João, cadê aquela moça? Você não ia casar com aquela moça? Não, pai, eu estava conhecendo. Passou uns 15, 30 dias, eu vi que não é bem aquilo que eu quero. Não vai somar, pai, só vai me subtrair. Porque julgo desigual não é só crente casar com não crente. A intelectualidade, os sonhos, os projetos devem ser padronizados, né? Porque tem no Maranhão e no Pará que diz muito isso, né? Que é o remo que leva a canoa, né? Não é assim? O remo leva a canoa. Se tiver dois remando, um remar para um lado, outro para o outro, essa canoa não sai do lugar. Pô. A mesma coisa são os projetos da vida. Se puder adquirir no final. O texto que eu acabei de verbalizar aos irmãos, e foi o tema escolhido para cá, para esta festa, falando de uma parte do ministério de Cristo na Galileia. Jesus está trabalhando na Galileia de uma forma muito profíncua e inteligente. Se você não pensar assim, você não vai perceber por que ele passou mais tempo na Galileia. Porque a Galileia, já nos tempos de Jesus, para ser mais preciso, tem 10 grandes cidades que foram separadas pelos gregos primeiro, que é chamada de Grande Decápolis. É como se fosse a região sudeste do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ok? Mato Grosso do Sul, são estados produtivos. Ou seja, as 10 grandes cidades eram muito produtivas. E ali era onde nasceu a moeda corrente. Ali o comércio era grande. Foi como os governos, os impérios, conseguiram instituir o valor monetário do dinheiro, ok? Começou assim. Primeiro que o dinheiro, ele parece ser um papel, mas ele começa com seu valor aqui dentro, ó, na mente. Mas isso eu deixo para outro dia. Eles estabeleceram uma cultura na cabeça do povo. Com isso, irmãos, uma coisa é interessante dizer. Jesus, percebendo que a afluência e a ascendência de pessoas na Galileia era grande, então eu vou trabalhar muito tempo aqui. Para quê? Porque as mesmas pessoas que entram e saem, elas vão levar o que eu estou fazendo aqui para quem nunca veio, eles vão vir atrás do que eu estou fazendo, ok? Então as pessoas levavam a propaganda do próprio Evangelho de Cristo, através do que Jesus estava fazendo na Galileia. Com isso, primeira cidade que ele vai, chama Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele chega ali, ele cura a sogra de Pedro, correto? Ao curar a sogra de Pedro, irmãos, Cafarnaum, para quem já foi em Israel, é uma cidade às margens da Galileia. Dependendo de onde eles estavam, mudava o nome da orla da lagoa, como Mar de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Depende de onde está a localidade, mas é o mesmo Mar da Galileia, é água doce. Uma das coisas que eu acho impressionante é que quando Jesus chega em Cafarnaum, ao curar a sogra de Pedro, não é o dia que ele chama Pedro para segui-lo. A casa de Pedro se torna um ponto de pregação, para quem não sabe. É verdade, porque essa casa é de Pedro, e Pedro é um homem afortunado, ele é rico, ele não é pobre. Pense comigo, por que você acha que Marcos escreve, havia com eles outros barquinhos? Porque esses barcos eram de Pedro. Era uma frota de barcos que pescava. Óbvio que poderia ter uma sociedade, mas não era de vários pescadores, não é bem assim não. Tanto é que Pedro tem uma casa. Você está pensando que ter casa naqueles dias era fácil? Não é fácil hoje, imagina naqueles tempos. E uma das coisas que eu percebo que arqueologicamente falando, e eu sei do que eu estou dizendo a vocês,
é que essa casa parece que cresceu de forma meio desordenada. Ou seja, é como você comprar um terreno e construir 3 cômodos. Aí você tem um casal de filho, aí você vai construir mais 2 cômodos, mas não estava no projeto. Aí fica meio desorganizado a arquitetura. É o caso de Pedro. Mas por que essa casa cresceu desorganizada se Pedro só tem a sogra, a mulher? E pelo que parece, a história não diz que ele tem filhos. Não diz, porque a Bíblia não relata. Mas uma coisa é certa: por que cresceu desorganizada? Porque a cada vez que Jesus ia em Cafarnaum, a multidão aumentava. Aí Pedro dizia assim: vamos aumentar mais um cômodo esse mês, porque quando ele voltar aqui vai ter mais gente. Não compreendeu? Casa que Jesus passa nunca mais vai ser a mesma, primeiro no âmbito físico. Não, eu vou falar de novo. Essa casa tem que crescer, porque Jesus vai passar de novo aqui. É a primeira coisa que eu vejo no texto. Outra coisa que eu acho extraordinária no texto é que ao curar a sogra de Pedro, ele vai cotidianamente lá, porque possivelmente é nessa mesma casa que desceram um paralítico pelo telhado e ele anda. Ei, irmãos, você já parou para imaginar? Não curou só a sogra, cada vez que ele ia tinha um milagre. E se você estudar sistematicamente, é só essa história, você vai ver coisas extraordinárias, como por exemplo, que Pedro não participava dos cultos, das reuniões. Pedro, por isso não participar, que Jesus começava cedo, mas Pedro tinha que arrumar rede, tinha que preparar os barcos. Aí de repente, um dia, ele não pega peixes nenhum. E é nesse dia que Jesus diz assim: é hoje. Ele sai da casa e vai para a margem das águas e diz: não pescou nada não? Faz o seguinte, me empresta teu barco. Emprestou o barco, ele prega, quando ele volta para a margem, ele diz: agora tu volta ao mar, lança a rede à direita. E ele diz: não pescamos nada a noite toda, mas sobre a tua palavra. Para como é que alguém não participa das reuniões? Nunca viu Jesus falar tantas coisas, mas quando ele diz: lança a rede à direita, eu sei onde tem peixe, mas lança a rede à direita. Eu pesco a vida toda, mas lança a rede à direita. E ele diz: sobre a tua palavra. Muitas coisas estão dando errado na tua vida porque você quer fazer da tua cabeça. Quando você fizer baseado na palavra dele, somente a Bíblia, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Somente a Bíblia pode resolver o problema que você está vivendo. Somente a Bíblia pode fazer o que as suas mãos não podem fazer. Somente a Bíblia pode alcançar pessoas que você não está alcançando. Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Nesse dia Jesus assim: e aí, pegou muito peixe, Pedro? Quase que o barco vai a pique, pois a partir de hoje abandona as redes. Tu não serás pescador de peixe, mas de homens. Pedro olha e deixa o lado humano falar. Primeiro ele teve um surto espiritual sobre a tua palavra. Agora o lado humano fala: te seguiremos e ganharemos o quê? Irmãos, você lembra que eu disse que quem não tem nada, qualquer coisa que perder é tudo, sim ou não? Se você não tem nada, qualquer proposta vira fortuna, sim ou não? Se Pedro fosse pobre, você acha que ele ia perguntar isso para Jesus? Ia nada, ele só perguntou porque ele tem dinheiro. Eu tenho casa, eu tenho família, tenho empregados à minha disposição. Eu vou largar tudo isso e vou te seguir para ganhar o quê? Como é que um homem tão avarento é chamado por Jesus e Jesus aceita mesmo ele avarento no meio deles? Porque Jesus não escolheu Pedro por quem ele era ou por quem ele é. Jesus escolheu Pedro por quem ele vai se tornar. Não vou ter que repetir isso para você. Você não está aqui hoje, nessa noite, por quem você era ou por quem você é. Deus te trouxe aqui nessa noite por quem você pode se tornar. Deus não escolhe ninguém pelo seu passado ou presente. A maioria das pessoas Deus escolhe pelo seu futuro. Pelo seu futuro. Porque ninguém aqui é bom. Tem alguém que pensa que é bom. E o próprio Cristo, quando estava como um homem, disse: por que me chamas bom? Bom é meu Pai. Não, você não compreendeu essa fala, né? Eu como homem não sou bom. Bom é meu Pai que me enviou até vocês. É como quem diz assim: nem eu pensei em vir.
Mais ou menos isso. Mas o meu pai disse, vai. E eu obedeci. Então ele é bom. Eu posso dizer isso porque eu pertenço a essa igreja. Tem alguns assembleanos que se acham melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém. Você não é nada. Você não tem nada. Você não chega em lugar nenhum sozinho. Você se esqueceu? Sem mim nada podeis fazer. A pandemia não ensinou nada a alguns cristãos dessa geração. Deus está falando até agora e tem gente que não está ouvindo. E não é uma pregação, são os eventos que estão falando. E tem gente que não está ouvindo. Pessoas não estão ouvindo. Mas vamos lá. De repente, Jesus ali pregando na Galileia, ele passa a escolher as cidades, não é margeando, não. Ele escolhe as cidades atravessando o mar da Galileia. Não é andando pela margem, é atravessando com um barco. E essa embarcação não é muito larga, não é muito comprida. Essa embarcação, segundo a arqueologia bíblica, ela tem 8 metros de comprimento, de 4 a 6 de largura. Irmãos, 8 metros de comprimento, de 4 a 6 de largura, qualquer onda faz essa embarcação tombar. Ei, eu sei o que eu estou dizendo. Eu desafio qualquer pregador, pelo menos desse Brasil, que já viajou mais nos rios da Amazônia do que eu. Marajó, Tapajós, Rio Bahia, Amazonas. Eu conheço cada... No Pará tem 190 municípios. Eu conheço 120. 120. Não tem uma parte do Ribeirinho do Marajó que eu não conheço. De Anajás a Ponta de Pedras, que é totalmente o oposto uma da outra. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu falar algo sobre Mar da Galileia, eu sei o que eu estou dizendo. Eu vi embarcações que 2 motores de Scania é que empurra ela na água. 2 motores de Scania. Embarcação com 300 pessoas naufragar em 1 segundo, em uma maré. Como é que um barco de 8 metros de comprimento e 4 de largura, com 12 homens dentro, não naufragou? Não, vou repetir de novo. Eu vi embarcação de 300 pessoas dentro. 2 motores de Scania empurra ela. Com uma primeira marola que veio, ela embicou e não voltou mais, matou 300 pessoas. Como uma embarcação que tem 8 metros de comprimento, 4 de largura, não afunda. Porque a mão dos homens tem força, mas só a presença de Deus tem poder e autoridade. Ei, você pode ter faculdade, mas só a presença de Deus pode te levar longe. Você pode ter conhecimento, mas só a presença de Deus pode te levar a lugares que ninguém nunca pisou. Eu tenho uma profecia para algumas pessoas aqui. Deus está cansado da tua soberba e da tua altivez. Deus está procurando alguém que queira depender dEle. Parece que eu estou vendo a embarcação dos discípulos é tão pequena e Jesus ainda diz assim, vamos atravessar. E para quem não sabe, dependendo da estação do ano, na Galileia tem 3 tempestades no dia. Será que eles não sabem? Sabem. Mas eles começam a atravessar a Galileia para lá e para cá, e isso se torna comum. A ponto de Jesus dizer, atravessemos para outra margem. Irmão, você já foi na Galileia? Alguém aqui já foi? Atravessou para outra margem, tem 3 cidades do outro lado, no mínimo, para escolher para onde vai. Quantas cidades? Pelo menos 3. Então vamos lá. Dependendo de onde eles estão, vai levar um dia a remo, porque só tem um remo. Uma embarcação de 8 metros de comprimento não tem mais que 2 remos, não. É uma pessoa só para remar. Vai levar o dia todo, ou a noite toda remando. A noite inteira, para chegar do outro lado. Como é que alguém entra no barco? Porque é isso que o texto está dizendo. Entraram no barco com ele e começaram a remar, sem saber para onde iam.
Como é que alguém entra numa embarcação, não define a viagem, não sabe para onde vai e está remando? Você não vê nenhum dos 3 evangelistas que falam sobre o assunto ouvirem Jesus dizer: nós vamos para tal cidade. Não, nenhum diz. Simplesmente os 12 entram no barco e Jesus entra depois, olha para os 12 e diz assim, como quem diz assim: vocês não vão perguntar para onde a gente vai não? Não, ele já estava com a mão no remo, remando. Vamos, Jesus, vamos logo, vamos logo. Não tem gente na igreja assim? Vem para a igreja todo dia, mas não definiu o que veio fazer. Não, é obreiro, mas não definiu o seu chamado. Não, vem para o culto, mas vem para cá como se fosse a sala da sua casa. Não é a sala da tua casa, aqui é a casa de Deus. Você tem que vir preparado. Ninguém sai de casa sem saber para onde vai, que rumo vai tomar. Eu saí de viagem, eu sei onde tem postos. Por exemplo, meu carro entrou na reserva, mas eu não me preocupei. Por quê? Porque eu sei que daqui a 5 quilômetros vai ter um posto. Mas se eu não estabelecer uma meta, se eu não programar, pode acontecer alguma coisa na viagem que pode me impedir de retroceder ou continuar. Tem gente que está assim na igreja, nem retrocede nem avança. Por quê? Você está perdido. Você começou uma viagem sem saber a definição dela. Qual vai ser o fim? Tem pessoas que estão na igreja, mas não sabem se vai morar no céu. Tem gente que está na igreja, que é uma bênção, mas não sabe que bênção que é. Não, eu vim aqui primeiro. Hoje é um culto dominical da Assembleia de Deus. Eu vim aqui desde manhã preparado para adorar. É por isso que tem gente que entra num culto como esse e consegue ficar calado, porque você não preparou o culto para o Senhor, então você está remando sem saber para onde vai. Você está remando sem saber para onde vai. Tem gente que quer casar porque, não, eu quero casar porque é bom casar. Não, não é assim não. Tem que saber que negócio vai dar isso. Sabia que a minha esposa, eu escolhi. Óbvio que foi escolhida pelo Senhor, mas eu escolhi. Mas como é que o Senhor escolheu? Primeiro eu fui conhecer os pais dela. Se fosse pelo sogro, eu não casava. Mas quando eu olhei para minha sogra e vi uma santa mulher de Deus, de oração, que trabalha, e minha sogra ela está com 65 anos, ô velha bonita. Falei, rapaz, eu vou casar com essa moça aí mesmo. Tem rapaz que nem conheceu a mãe da moça, já está dizendo que está apaixonado. Cuidado. Olha para a mãe dela é a xerox dela daqui 20 anos. Se não for no corpo, no físico, vai ser na personalidade. Vai lá na casa da mãe dela, saber quem é a mãe dela. A mãe dela grita com o pai dela na frente dos outros, vai casar com você, vai querer mandar em você também. A mãe dela não limpa a casa. Eu não vou dizer o nome do animal que veio na minha mente, por educação. A mãe dela vive no portão, você vai casar com a fofoqueira também. A mãe dela é resmungona, te prepara para ver a goteira pingar na tua casa todo dia, porque assim é a mulher rixosa. Ei moça, conhece os pais desse rapaz, antes de dizer que está apaixonada? Ele xinga a mãe dele, que carregou ele no ventre 9 meses, quando casar contigo vai querer te bater. Ele está namorando com você, bota a mão boba onde não devia, porque quem ama espera. Quando casar contigo vai te trair. Você não está vendo isso não? Dá glória a Deus para ninguém saber que é com você. Você entra num barco sem saber onde ele vai chegar, vai dar errado. Estão remando. Jesus pega e diz assim: eu vou descansar. Aonde? Na polpa do barco. Aonde é? É no final. E para quem não sabe, quem nunca andou de embarcação, é onde fica a cabine do comandante. Em qualquer embarcação, Jesus está falando sem palavras, só com gesto. Quando der errado, vocês sabem encontrar quem comanda o barco. Quando der errado, vocês sabem aonde encontrar quem manda nessa embarcação. O
comandante não deita em qualquer lugar, deita onde foi preparado no barco para ele deitar. Ei, mas Jesus foi dormir, pastor. Não, ele foi descansar. Uma coisa é dormir. Tem gente que está no sono da indolência faz tempo. O barco está quase na pique e você não está fazendo nada. Mas vamos lá. Ele vai e deita. Aí os discípulos estão remando. Irmão, chegou em dado momento da viagem, toda a embarcação tem que ter um norte de cruzeiro. Senão você vai remar por muito tempo. É simples. Eu já andei no Marajó, baías imensas. Irmão, quando os descobridores do Brasil chegaram aqui, supostos descobridores, tá? Supostos, tá? Porque português não foi descobridor do Brasil coisa nenhuma. Você já foi você já foi na Pedra da Gávea? Alguém aqui já foi na Pedra da Gávea? Lá tem desenhos areógrafos em hebraico, que tem mais de 4.000 anos, segundo cientistas. Quem veio aqui e escreveu em hebraico lá? Foi português? Foi português? Ou não foi algumas fragatas de Salomão procurando ouro para construir o templo? Não estou dizendo o que é, eu só estou dando suposição. Senão você vai dizer que eu estou pregando heresia. Eu não estou pregando, eu estou falando de ciência. Pregar é a Bíblia. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles disseram que o mar no Brasil era de água doce. Como é que o mar era de água doce? É porque tem baías no Brasil que você não vê o fim dela de água doce. E eu já peguei essas baías de rabetinha. Sabe o que é rabetinha? Rabetinha é um casquinho pequenininho assim, só com a hélicezinha, e você indo assim. Naufraga fácil isso aí. Você tem que saber o que fazer, mas chega uma hora você tem que dar um norte de cruzeiro. De repente, irmãos, você não vê os discípulos dizer assim: mestre, a gente sabe que o senhor está cansado, acorda aí, e o senhor pode continuar dormindo, mas diz para nós, para onde devemos ir. Por que eles não perguntam nada? Você não sabe por quê? Porque dos 12, 8 é pescador. Dos 12, 8 conhece a Galileia. E tem um lá que a mãe deve ter dado a luz para ele, dentro da água da Galileia, Pedro. O homem acha que sabe de tudo. Não acorda do mestre não, eu conheço isso aqui com a palma da minha mão. Deixa o mestre descansar, a gente vai chegar. Ele falou que é para o outro lado, é só seguir reto. Não é só seguir reto. Não é. O caminho de Deus não é o seu caminho. Os pensamentos de Deus não são seus pensamentos. Ei, parece que eu estou vendo. De repente vem tempestade. Quando a tempestade vem, como é que 8 pescador que já viu tempestade, sabe que vem tempestade pelo cheiro, fica desesperado? Pedro já fugiu de várias tempestades, porque ele pesca desde criança. Por que ele está gritando, apavorado? Você não sabe por quê? Porque quando você se mete a fazer o que você não sabe fazer, até o que você sabe fazer, você se esquece que sabe. Tem coisas que você não sabe fazer, você acha que sabe. O que é para você, você faz. O que não for para você, deixa para Deus, fala com Ele. Tem pessoas querendo se intrometer onde não é chamada. Está ouvindo aí, obreiro? Você sabia que uma das coisas que não poderia ser sacerdote era ter membros do corpo demasiadamente grande? Principalmente o nariz. Não é assim, pastor? Tem gente colocando o nariz onde não deve. Fica na sua, cuida do seu departamento e deixa os outros cuidar dele. Você fala demais, obreiro. Ou você pensa que Jesus não conversou comigo aqui? Estou lhe dizendo uma coisa. Pedro está lá, remando, e Jesus dormindo. Irmão, por que eles não chamam? Porque tem gente que se acha autossuficiente. E a autossuficiência é um dos fatores que vai levar as pessoas ao fracasso. Toda pessoa que se acha, uma hora cai. Porque toda soberba precede a ruína. A soberba é a maior característica de Satanás. A humildade é a característica de Deus. Porque a Bíblia diz que não usurpou ser igual a Deus, antes se fez a imagem de homem, se despiu da sua glória e se tornou como servo. Tem gente que não pode comprar um sapato no camelô que fica, esse aqui já dá para pisar em alguém, esse aqui.
Sai do Fusca, vai para Brasília, não dá carona para mais ninguém. Botou um cabelo de plástico na cabeça, acha que é melhor que todas as irmãs da igreja. Pode ser assim não, gente. Até na hora que seu cabelo cair igual o meu, eu quero ver. Salário mínimo aumentou R$1, você acha que ficou rico? Não. Não se constrói um templo como esse, uma parede dessa, com tijolos em cima para depois colocar embaixo. Primeiro embaixo para depois em cima. Então só chega a ser grande porque tem tijolos embaixo sustentando. Não, você não compreendeu não? Você só está lá em cima porque tem alguém embaixo que sustenta. Você está na frente porque tem alguém atrás te incentivando. Vai que vai dar certo. Vai que eu te ajudo. Aquele que sonda as nossas mentes, esquadrinha nossos rins, desceu aqui nessa noite. Paulo um dia também se achou o cara, ele se achava. Você sabia que Paulo se achava? Foi por isso que Deus disse para ele assim: duro será para ti recalcitar contra meus aguilhões. Paulo apanhou tanto, mas não aprendia. Paulo não aprendia. Até um dia que ele falou assim: ah é? Você acha que você é grande, né? Aí ele diz assim: então veio-me um espinho na carne. Espinho aqui é como se fosse um espeto enfincado da cabeça aos pés. Como uma espada enfincada na carne inteira. Que doía. E o mensageiro de Satanás me esbofeteava todo dia. Esbofetear aqui é mexer na mente. Paulo estava depressivo. Toda pessoa que se acha fica depressiva, viu? Você não pode com tudo sozinho. Alivia a carga. Você não pode, por isso que orar é a maior receita para alguém ser feliz. Porque quando você ora, você mexe com o cérebro, e o seu cérebro passa a harmonizar elementos químicos no corpo que torna você forte, feliz. Ah, quem não ora não é feliz, irmão. Você pode perceber. Olha isso, com todo respeito, dizer o nome do senhor, pastor Eduardo. Sabe por que eu digo que quem não ora não é feliz? Pode ver aí, vê quem está dando glória a Deus. Vê quem está dando aleluia. Ah, pastor, quer dizer que se eu não dou glória a Deus é sinônimo que eu não oro e eu não sou feliz? É sim. Por quê, pastor? Porque só pode dar na coletividade quem recebe na intimidade. Se você orasse na tua casa, eu duvido que você estava de boca fechada, de cara amarrada, de cara fechada. Quem ora em casa recebe de Deus em casa e distribui no coletivo aqui no templo. Crente que ora é diferente. Ei, Paulo se achou tanto cara que ele percebeu que não vencia. Sabe o que ele fez? Começou a orar. Orou, a Bíblia diz: e eu fiz uma vigília de oração, ou um período. Sabe qual era o período? Era jejum e oração. Jejum e orar. E um judeu não jejua e ora menos de 24 horas não. Então o primeiro período foi quantas horas? 24. Deus respondeu a ele? Não. Aí ele orou outro período, mais 24 horas. Deus respondeu a ele? Não. 48 horas orando e jejuando e Deus não falou nada. Como Deus não falou nada, vou orar de novo. Mais 24 horas. Quantas horas foi? 72. E o que Deus falou? Paulo, a minha graça te basta. Não. Eu estou pedindo para o Senhor tirar o espinho da minha carne, mas eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Aí levanta, Paulo, você está sentindo dor? Não. Você sabe por quê? Você orou tanto e dependeu tanto de mim, que a minha graça te envolveu. O espinho continua aí, mas não dói mais. Não, eu vou melhorar para você. Ei, orar não é falar com Deus a ponto de não saber mais o que dizer. Orar é falar com Deus até a hora que Ele te responder. Pastor, mas eu não sei mais o que falar, então grita. Eu não sei mais o que gritar, então chora. Não dá mais para chorar, então canta. Não dá para cantar, então geme. Não dá para gemer, então pede.
mas só para de orar quando Deus falar. Pastor, tem que ser de joelho. Não dá de joelho, faz de pé. Não dá de pé, faz sentado. Não dá sentado, faz deitado. Não dá deitado, faz andando. Faz correndo, faz trabalhando. Mas só para de orar quando Deus falar. Tá lá, sempre, ó. Você ora. Você ora. A minha graça te basta. Graça aqui não é sentido salvífico, porque a graça é multiforme. É sentido de dar força. Ou seja, você não aguenta mais, mas a minha graça faz você aguentar. Eu não carrego mais essa cruz. Busca a mim, que a minha força vai te ajudar a carregar. Eu vou largar meu ministério. É só você voltar a orar, e a minha graça vai te carregar. É graça sobre graça. É infinita graça. Mas você precisa voltar a orar. Israel achou que era grande. Era para andar 40 dias no deserto e chegar na terra que manava leite e mel. Mas tudo que Deus fazia, eles reclamavam. Andaram 40 anos. Não entendeu não? Você ainda está nessa prova porque a senhora fala demais. Fecha a boca. Ora. Fecha a boca, ora. Para de reclamar. Só pode reclamar de alguma coisa quem sabe fazer melhor, sim ou não? O Israel está reclamando do quê? Ele sabe fazer maná cair do céu e ir para a terra? Israel está reclamando do quê? Eles sabem fazer água brotar da rocha? Eles estão reclamando do quê? Eles sabem fazer codorna sair do mar vermelho e vir para a mão deles para eles assar? Ah, eu não gostei desse pregador. No próximo culto quem vai pregar vai ser você. Vamos ver o que vai sair. Ah, eu não gostei do uniforme. Não pagou nem o teu. Você não tem que gostar. Por que a igreja é dessa cor? Não deu R$1 para comprar tinta para pintar. E está reclamando da cor da igreja. Só pode reclamar quem sabe fazer melhor. Com toda pessoa soberba se parece com o diabo, irmão. Gente humilde se parece com Deus. Quer um exemplo? Jesus era grande ou era pequeno? Grande. Ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Eu imagino Deus falando: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Eu, Senhor. Eu vou. Deus olhou para o filho e falou: como é que você vai? Você é muito grande, você não vai caber naquela terra lá não. Ele tem que nascer de mulher para salvar a humanidade. Como é que você vai caber dentro de uma mulher, Jesus? Você é muito grande. Jesus falou assim: não, eu entendi. Eu sou grande, mas eu tenho que ficar pequeno. Não, você não compreendeu. Eu sou grande, pai, mas fica tranquilo. Eu vou caber dentro do ventre da Maria. Porque gente grande cabe em qualquer lugar. Ah, não. Gente grande cabe em qualquer lugar. Não confunda a grandeza com soberba. Soberba não cabe em lugar nenhum. Agora a grandeza cabe em qualquer lugar. Toda pessoa que acha que é soberba. Tem gente que nem quer aparecer, mas ela sempre está disposta a servir, é grande. Olha o diabo. Toda pessoa que se parece com o diabo é assim: subirei, vai dizer ser o que deseja ser, como se fosse. Subirei, estabelecerei. Olha o pretérito, futuro. Ele nem é, mas ele está falando como se já fosse. Ele conseguiu chegar lá? Cuidado, a humildade vai te levar em lugares que ninguém pode pisar, mas a soberba vai deixar você nem parado no lugar, vai te jogar para trás. A soberba dos discípulos fez a tempestade vir a ponto de que eles não sabiam o que fazer. Estão jogando água para fora, estão tirando água de dentro da embarcação. Irmãos, eles estão lutando contra a tempestade e não vencem com Jesus no barco. Tem pessoas aqui brigando, lutando, se degladiando com Jesus no barco. Você não compreendeu ainda não? Esse problema na tua casa, você não percebeu que você não pode resolver? Quem resolve está no barco. Quem resolve está no barco. Quem resolve está no barco. E por que ele não resolve?
Porque você começou o problema sozinho. Ele está deixando ver até onde você vai com isso sozinho. Você começou a remar sozinho. Ele está deixando, vai. Chegou um ponto que eles estão lutando ali. De repente alguém olhou e falou assim: rapaz, Jesus está no barco, nós estamos lutando com isso à toa. Mestre, não se te dá que pereçamos. Quando eles chamaram Jesus, ele demorou de levantar ou levantou na mesma hora? Levantou na mesma hora. Não compreendeu? Quando você voltar a orar, ele vai levantar na mesma hora. Quando você voltar a depender dele, ele não vai te deixar mais sozinho. Você não vai mais sofrer com esse problema sozinho. Mestre, não se te dá que pereçamos. Ele levantou e nem para a cara deles olhou. Vento, aquieta-te. Olha para cá. Aquieta-te aqui no grego não dá a conotação de alguém que está pedindo silêncio, não. Ei, vento! Parece que é isso. Primeiro que não dá para pedir silêncio para vento, que vento não fala. Vento não... Não, mas vento faz barulho, pastor. Faz barulho, mas não fala. Eu já expliquei isso para você, lembra? Por que o vento faz barulho? Por causa da compressão da atmosfera. A densidade da umidade do ar. Mas não é o vento que está falando. É o uivo da densidade da umidade do ar, a compressão da atmosfera. Ele não expande a atmosfera. A atmosfera comprime o vento, mas ela vai passar. Que ninguém para o vento ou para? Dá para parar o vento? Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Como é que você vai parar uma coisa que você não sabe de onde vem nem para onde vai? Então segura. Então ele está dizendo: vento, aquieta-te. No grego essa palavra quer dizer amordaça-te. Dá para amordaçar vento? Não. Você sabe por que então ele está dizendo vento, amordaça-te? Você não sabe por quê? Porque sempre teve tempestade e os discípulos nunca temeram. Sempre teve ventos e os discípulos nunca temeram. Por que estão temendo agora? Porque temei. Por que vocês temem? Sempre existiu. E por que vocês estão temendo agora? Você não sabe por quê? Não! Sabendo para onde vão, não quer dizer que não vão para algum lugar, porque quem está no barco e quem manda no barco é Jesus sabe para onde vai, só queria saber se eles sabiam, se eles podem perguntar. Aí Jesus, para onde essa embarcação vai, segundo a história? A próxima cidade se chama Gadara. Em Gadara vai acontecer o que na história? O diabo, ele não prevê o futuro, mas ele é matemático. Ele é probabilístico. Ele sabe as probabilidades fazendo cálculo. Então, com isso, o diabo sendo expert e veloz, ele falou: do jeito que está indo, eu já sei, vai lá para Gadara. Eu vou aproveitar a soberba dos discípulos de não perguntar para onde vão. Eles estão quebrando princípios, e na quebra do princípio eu posso operar. Não vou falar. Ei, quem não vive debaixo de princípio nunca vai receber promessa. Quem não vê, você pode orar, fazer campanha, você pode jejuar, Deus não vai te dar se você quebra princípios. Já que é congresso jovem, eu posso falar: ei, se você não honra pai e mãe, teu casamento não vai dar certo, porque só prospera quem honra pai e mãe. Kavod. Todo mundo tem a mania de falar uma expressão, a glória pesada. Isso é um jargão da palavra kavod. Porque não existe kavod se não tiver o princípio da kavod, que significa cuidar, sustentar, ajudar, apoiar, sustentar, carregar, apoiar, ajudar, que está linkado em honrar pai e mãe. Se você honra teu pai e mãe, sustenta, apoia, ajuda, a kavod vai estar com você. É isso que o texto quer dizer. A glória vai te acompanhar, ou seja, não tem demônio que para você mais, se você viver o princípio, a kavod. A kavod é uma forma de vida, não é uma execução da glória. É uma forma de vida. Então segura. Quando você aprender a fazer o princípio, eu quero ver se o diabo te aguenta.
Eles quebraram o princípio, sabe o que aconteceu? O diabo aproveitou a tempestade do dia e aumentou a intensidade do vento. Porque quem está no barco? Jesus. Já vai para Gadara. Se chegar em Gadara vai atrapalhar meu projeto. Porque tem um homem que eu estou trabalhando lá faz tempo. Eu vou dominar a cidade toda. O diabo não vai se abalar se vocês ganharem uma pessoa para Cristo. O diabo não vai ficar muito irritado se vocês ganharem centenas de pessoas para Cristo. Quando é que a gente vai incomodar o inferno e está invadindo as portas dele, pastor? Quando vocês conquistarem territórios. E Jesus não está indo lá para expulsar um demônio de uma pessoa, ele está indo lá para conquistar um território. Ah, não. Eu vou profetizar sobre vocês. Se você crer, receba. Eu sei que quem sabe você está achando que eu sou um soberbo. Não, eu sou servo de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus não te chamou para vir aqui cantar só. Deus não te chamou aqui para melhorar teu cabelo, teu ambiente, te dar um casamento. Ele nos chamou para conquistar territórios. Ei, é como Davi. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ah, vamos ter que matar Davi, porque ele está conquistando território. Então segura o que eu vou profetizar sobre a tua vida. Está na hora de você levantar a cabeça. Está na hora de você andar com Deus e perceber que mais do que ter uma bênção, você vai ser a bênção que a terra precisa ter. Satanás olhou e disse: vou afundar a embarcação, vou acabar com isso agora, vou matar todo mundo de uma vez. Quando ele pensou que ia matar todo mundo de uma vez, ele não contava com uma coisa: que alguém sabia orar. Mestre, não se te dá que pereçamos. Quando orou, o dono do barco levantou e disse assim: demônios, eu vi o que ninguém vê. Estão vendo o vento, mas eu já vi a legião que Satanás mandou para naufragar essa embarcação. Segura. Você não percebeu que o vento piorou? Você não sabe por quê? Você não percebeu que tem pessoas que nem te conhecem, estão se levantando contra você sem nunca ter comido um prato de lentilha na tua mesa? Você não sabe por quê? Porque tua embarcação está na direção certa e o diabo quer parar ela antes de chegar. Não, eu vou profetizar de novo. Você não entendeu a profecia que Deus colocou nos meus lábios dessa noite, não? A tua embarcação está na direção certa, mas o diabo quer fazê-la naufragar antes dela chegar e você conquistar o que Deus tem para a tua vida. Mas hoje, joga a mão direita para cima, joga a esquerda para confirmar e fala como Jesus: demônios, vocês estão amordaçados. O problema não é vento, é demônio. O problema não era o mar, era demônio. Então escuta o que eu vou lhe dizer. O problema não é o obreiro fazendo fofoca, é o demônio que está aguçando ele para fazer a fofoca. Para de brigar com a pessoa. Amordaça esse demônio. Calaca na sé. Ai, ai, Jesus. Ai, alacando o rabo. Levanta a mão aí, crente. Levanta a mão aí, serva. Levanta a mão aí, jovem. Porque hoje o que está te atrapalhando só vai parar se você souber amordaçar demônio. Amordaça-te. Amordaça-te. Amordaça. Vou te dar 15 segundos para você sentir o que eu estou sentindo, aí eu vou terminar. Pega, 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 pega. O problema não é a vizinha, é demônio, ora. O problema não é a cidade.
essas línguas estranhas que está na tua cabeça não é coisa do diabo, não. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, volte a falar em línguas estranhas agora. Ah, pastor, eu ouvi dizer que não existe. Paulo disse: quem fala em mistério fala com Deus. Fala, 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 fala. Levanta a mão e fala. Ei, moça, eu vou te dar alguns segundos para você sentir aí. Você que está aí no fundo da igreja. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Igreja Assembleia de Deus, volte a ter a presença do Espírito Santo. Você não está vendo a batalha que está sendo travada nos ares? Vocês ainda não perceberam? Desperta, tu que dormes. Pastor José Eduardo, em 2020, no meu quarto de oração, por volta das 3 da manhã, 10 das 11 horas orando, Jesus olhou para mim e disse: abre a janela do quarto. Não, Senhor, estou orando. Abre a janela do quarto e veja esse principado que é cultuado 24 horas para trabalhar sobre a nação brasileira. Eu disse: mas o que ele quer? Jesus começou a me lembrar. No Egito ele quis matar Moisés ainda criança. Você esqueceu? Lá no Egito ele quis matar milhares dos meus servos judeus com Ramsés, que não conheceu José, mas o meu povo clamou e eu não deixei. Ele quis matar João Batista, mas o meu povo orou e eu não deixei. Ele tentou, através de Herodes, matar meu filho Jesus, mas o clamor do meu povo subiu, eu não deixei. Porque cada criança abortada são milhares que deixam de ser salvos. Estende a mão e ora. Naquele dia eu saí do quarto 3 da tarde do outro dia. Não, você não compreendeu ainda. Orar não é uma obrigação. Orar é um privilégio. Porque o dia que você descobrir o caminho do jardim, você não vai sair dele nunca mais. Muitas guerras têm sido perdidas porque você não sabe orar. Ei, demônios vão ser amarrados quando a igreja voltar a orar. Enquanto a igreja orava, um anjo descia na prisão em Atos e tirava Pedro de dentro da cadeia.
Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam na cadeia, anjos desceram e balançaram a cadeia inteira para eles saírem de lá. Não, você não entendeu. Jesus orava no monte quando a tempestade chegou e quase levou a embarcação a pique. E quem ora tem poder de andar sobre o mar e fazer a tempestade parar. Fique de pé, por favor, eu vou terminar. Não vou te segurar aqui até tarde, não. Ou não? Eu estava em Angola. Fui para a África, entrei pela Angola. 40 dias. De 7 dias que era para passar, virou 40. O ex-presidente José Eduardo, ex-presidente da Angola, quando ficou sabendo que todo o investimento das cruzadas que estavam fazendo lá, saíam do meu bolso, quero conhecer esse brasileiro. Se ele investe em Angola, Angola precisa investir nele. E ele era comunista. Ele falou, vai ficar comigo mais 40 dias. Tudo sustentado pelo país, pelo Estado angolano. De lá fui para Joanesburgo, fui para o Congo, depois voltei para Angola de novo. Irmãos, eu fiquei tão magro, só tinha cabeça andando naquela Angola. Porque tinha dia que eu começava a pregar 5 da manhã, só parava 9 da noite. Não dava tempo de trocar de terno, de gravata. E quando deixava um tempo, era 10 minutos. Ei, bebe água, jogava água na minha cabeça, agora volta. E a multidão aumentava mais. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu só orava isso aqui quando eu chegava onde eu estava hospedado no hotel. Jesus, eu não estou aguentando nem orar. Mas o Senhor sabe que eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Foram quase 20 dias dizendo para Deus, eu estou aqui. Voltei para casa no domingo. Os voos de Angola é terça, quinta e domingo. TAG é o nome da empresa aérea, a única empresa aérea que tem no país. Entrei, era um sonho estar vindo embora, irmão, que eu não aguentava mais. Enfrentei até polícia da Angola. Só não fui preso porque o general, que é ministro da educação, é pastor de uma igreja Assembleia de Deus Pentecostal de Angola. Ninguém prende o rapaz, está sob meu comando aqui. Escute. Cheguei em casa, um irmão me ligou e disse assim, pastor Robson, o senhor pode vir pregar aqui em Mesquita, na Chatuba? Posso. Minha esposa na sexta-feira entrou em jejum e oração antes de eu chegar e disse assim, eu tive um sonho. Sonhei que você chegava aqui baleado, ainda bem que você está bem. E você morria no meu colo, cheio de perfurações. Mas eu vou continuar orando e jejuando. Na terça-feira fui pregar em Mesquita, na Chatuba. Tirei a capa do melhor carro que tinha na época. Hoje eu ando com o carro da minha mulher. Tirei a capa. Falei, eu vou com esse carro. Minha mulher, não, vai com o carro mais. Não, eu quero ir com esse. Fui. Quando nem entrei na comunidade, irmão. Ainda estava na avenida principal da Chatuba. Balearam meu carro em 21 lugares. Um tiro entrou pelo volante. Entrou pela para-brisa. Parou no volante. E pegou nesse dedo. Foi aí que eu percebi, não é pedra não, é tiro. 14 tiros na lateral, passava pela lata do carro, mas não passava pelo forro. Aleluia. Não. Aqui, ó, lata aqui, forro aqui, eu sentado aqui. Passava pela lata, batia no forro e caía no meio, entre a porta e o forro. A alça do volante é 2 dedos. Parou na alça, era para pegar no peito, no coração. Ficou no dedo, eu desci do carro, já peguei os garotos pelos cabelos, vocês estão ficando doidos? Ô pastor, pelo amor de Deus, perdoa a gente não sabia que era o senhor. Meu Deus, baleamos o pastor. Vem aqui, E quando eu olhei o sangue, irmão, me emocionei. E o dedo ficou grande, porque ficou desfacelado, e muito sangue por causa do nervosismo. 7 litros de sangue, 5 minutos vai embora.
Comecei a querer desmaiar quando eu ouvi uma voz. Falei assim, agora eu vou morrer. Que eu olhei para o corpo, achei que eu estava baleado também, porque está tudo cheio de sangue. Vou morrer. Só ouvi uma voz dizendo assim, calma. Alguém orou. Eu estou aqui. Não existe uma casa que tem oração que Deus não desce lá. Eu não sei o que você está vivendo, nem o que você está passando. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para mudar a tua história. Cadê você? Sai da onde você estiver e vem aqui, porque Jesus está neste lugar. Mais do que ser crente, eu estou falando em andar com Deus e Deus com você. Cadê você que quer hoje ter a certeza, quando eu sair daqui, Deus vai comigo? Aonde eu pisar, Deus vai pisar junto comigo. O que eu fizer, Deus estará fazendo comigo. Cadê você? Que mais do que simplesmente entregar sua vida para Cristo, quer ver Deus andar com você. Eu passaria a noite aqui contando experiências. O Mateus foi sequestrado por um grupo de bandidos. Foi para uma favela de Miguel Couto, ou Comendador Soares. Me ligaram pedindo resgate do carro e do menino de 50 mil. Eu me dá 5 minutos. Minha mulher já começou a chorar apavorada. Eu falei, tenha calma. Deus está aqui. Essa casa tem oração. Ei, liguei para o delegado da Civil, que eu não vou dizer o nome por ética. Quero o telefone do dono do morro. Mas pastor, só vou evangelizar, fica tranquilo. Quero ir lá. Mas de noite? É agora. Peguei o iPhone. Vi onde o menino estava, pela busca. Já sei onde é. Peguei o telefone e liguei para o dono do meu carro na porta da comunidade já. Quando o dono me atendeu, eu falei, como é que o senhor tem meu telefone, pastor? Não interessa. Sequestraram meu filho. Eu quero ele de volta. Só saio daqui com ele. E vivo. Os rádios tocaram na favela. Não deu 2 minutos. Está todo mundo que sequestrou meu filho de um lado e o meu filho do outro com a chave do carro. Tá bom assim para o senhor? Está sem nenhum arranhão o garoto. Agora esses aqui a gente mata. Não, a mãe deles é crente. Não mata não. Vão embora da favela, nunca mais voltar para cá. Porque se vocês voltarem, eles vão te matar. Jesus tem um plano na vida de vocês. Tem um deles hoje que é diácono, lá em Comendador Soares. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem anda com Deus é diferente. Quem anda com Deus é diferente. Cadê você que quer entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar? Aonde está você que quer renovar um pacto com Deus aqui nessa noite? Mais do que dizer que é crente, você não vai precisar dizer. Vão ver Deus da tua vida todo dia, toda hora, todo tempo. Pastor, não vou ter problema? Vai. Mas assim como foi com Daniel, que foi jogado na cova, vai ter alguém maior que os leões dentro, com você lá dentro. Assim como jogaram 3 moços dentro de uma fornalha, vai ter alguém maior que o fogo com você lá dentro. Aonde está você? Você tem alguns segundos para sair do seu lugar e vir aqui no altar agora. E não é um convite qualquer. Não. É uma entrega excepcional. Diferente de tudo que você já fez na sua vida. Deus quer mudar a tua história. Eu estou lhe aguardando. E eu não posso sair daqui sem falar para você. Só Ele pode. O que você está procurando não será encontrado. Só pode ser revelado. E só Ele pode. Só Ele pode.
Você está andando e não encontra lugares. Porque está mais perto do que você imagina. Está no barco. Você tem alguns minutos para sair do seu lugar. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. No final de tudo, tudo glorifica Ele. Eu vi muita história de pregador e eu achava que não acontecia. Sobre as matas da Amazônia, um bimotor ia caindo. Pastor Jaime Pires, vice-presidente da nossa Comiadepa, já estava chorando no avião. O piloto suava. Eu lá atrás dizia assim: eu vou morrer aqui, Senhor. Uma tempestade, parecia que estavam dando tiro de metralhadora na fuselagem do avião. De repente, quando eu olhei para fora e botei a mão e falei assim: Jesus, por favor. Não é que eu tenho medo de morrer, mas é pesado morrer novo. Tem muita coisa para ser feita. Não é precioso, é pesado. Parece que alguém botou a mão nas nuvens assim, fez assim na escuridão. O piloto disse assim: Deus abriu a porta, embora fugir por ali. Quando fomos ver, estava em Manaus. Você não entendeu? Só Deus faz. Ei, moço. Tem um homem aqui que, se você entregar sua vida para Jesus hoje, os olhos que te viram de uma forma até o dia de hoje vão te olhar de outra forma a partir de hoje para frente. Jesus lhe trouxe aqui nessa noite. Eu lhe deixo essa oportunidade. Saia do seu lugar e venha até o altar. Venha até a presença de Deus. Pastor José Eduardo.